Vereador Rogério. Ainda bem que foi comigo. Vereador Rogério Carrilho, por favor. Vereador Zé Maria. Zé Maria, você vai aparecer na mesa e fazer o sorteio. Você quer nota? Não, ela anota. Milena anota. Vamos. Chacoalhou? E passa a ser. Vereador Paulo Tadeu. E hoje quem tá sorteando é o vereador Zé Maria. Vereador Paulo Eustáquio. Vereador Antônio Carlos. Vereador Luiz Carlos. Vereadora Regina Sioff. Vereadora Maria José. Vereador Joaquim Alves. Vereador Rogério Carrilho. Vereador Marcos Sansão. Vereador Flávio Henrique. Vereador Tiago Cavelanha. Oi, Tiago. Nunca te dei essa chance, né? Eu preciso de todos os vereadores, porque é a ordem do dia. Ô, Antônio Carlos, você não faz a gentileza de atrás dos vereadores para mim. Vereador Lical, vereador Marcos Tadeu e vereador Rogério Carrilho. Ah, desculpa. Não, é porque está ausente aqui na minha tela. Não vai. Vai, claro. Está faltando o Rogério. Estou tirando a informação do presidente aqui. Um minutinho, por favor. Vereador Rogério Carrilho, por favor. Vereador Antônio Carlos. Foi buscar e ficou. Depois... Não, estava na ligação para... Estou mudando meu endereço. Estava lá no telefone. Senhor secretário, a ordem do dia. Processado inscrito em discussão única. Processado número 54, 2014,
Prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico Poços de Caldas, referente ao período abril a dezembro de 2013. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Coloco em discussão, processado, presta contas do Fundo Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico Poços de Caldas, Fundefat, referente ao período de abril a dezembro de 2013. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. O processado foi aprovado por 13 votos. Arquive-se. Processado inscrito em primeira discussão. Processado número 36 de 2015, projeto de lei complementar que acrescenta dispositivos à Lei Complementar 91, de 23 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal da outras providências. Abatimento de até 30% do IPTU relativo ao valor das notas fiscais de serviços tomados. Autoria, vereadora Regina Cioff, parecer aprovação com emendas. Eu peço ao vice-presidente que, por favor, ocupe a presidência. Pois não. Senhor presidente, a Comissão de Administração Pública, ela apresentou uma emenda em relação a esse processado e, conversando com todos os vereadores da Comissão de Administração Pública, nós gostaríamos de retirar essa emenda desse processado, por gentileza. Retirada a emenda, defiro. Pois não, vereador. Eu gostaria de saber se é regimental, neste momento, a retirada de emendas. Eu gostaria de um parecer da nossa assessoria, se regimentalmente pode-se retirar a emenda neste momento, da discussão do projeto. Eu gostaria até apresentar o doutor João aqui, se há possibilidade. Por favor, doutor João. Né? E o doutor Hernani. Não sei. Vamos... Onde? Sim. Hã? Acho que o autor pode. Então, vamos esclarecer isso, que eu fiquei na dúvida aqui. Emenda? Emenda? Não lembro, Antônio Carlos, de várias vezes. O doutor Hernando, foi questionamento aqui, questão de ordem, ilustre presidente desta casa, o questionamento do vereador Flávio pedindo para retirar da administração pública a emenda feita por ela, para a administração pública, se é regimental a retirada de forma legal. Se todos concordarem. É legal. Se todos concordarem. Eu gostaria de colocar em votação os que assinaram, se concordam com o mencionamento do professor Flávio da retirada. Antônio Carlos Pereira, Jonei, Marcos Sansão, José Maria também, e vereador Paulo Eustáquio. Todos concordam. Obrigada, senhor presidente. Em discussão, o processado legislativo número 30... Cadê a emenda? Não, né? Da administração. Lê, por favor. Não sei o que é essa emenda, não enxergo. Obrigado, doutor João. Emenda aditiva. Obrigada. Acrescentar parágrafo novo com a seguinte redação, parágrafo 4º. O direito ao benefício instituído por esta lei poderá ser exercido pelo locatário
desde que seja comprovada, através de contrato de locação, sua responsabilidade pelo pagamento do IPTU. Em discussão a emenda. Em discussão a emenda. Em votação a emenda aditiva. Zé Maria. Sete a 6. Emenda aprovada por 7 votos contra 6. Vamos agora colocar em votação um projeto de lei complementar, que é... Não, em discussão. Em discussão, projeto de lei complementar que acrescenta dispositivo à lei complementar número 91 de 23/12 de 2007, que dispõe sobre o Código Tributário e dá outras providências. Abatimento de até 30% do IPTU relativo ao valor das notas fiscais de serviços tomados. Processado número 0415 de 10/3/2015, de autoria da vereadora Regina Cioff. Em discussão. Com a palavra a autora. Senhores vereadores, senhora vereadora, presidente, primeiramente, eu quero dizer que eu não estou aqui defendendo um projeto da vereadora Regina Cioff. Eu estou defendendo um projeto do município de Poços de Caldas. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um projeto de incentivo fiscal que não haverá aumento de tributação, que é uma preocupação todas as vezes que nós colocamos em discussão, ou tentamos colocar em discussão, nesta casa, aumento de tributação, haja visto o ITBI, por exemplo, há uma resistência neste sentido. Este projeto, esclarecendo, não há aumento de tributação. Segundo, é um projeto que, incentivando, seja um incentivo fiscal, haverá uma justiça tributária. Por que eu digo uma justiça tributária? Porque tem pessoas que prestam o mesmo serviço, duas empresas, por exemplo, prestam o mesmo serviço, uma emite nota fiscal e outra não emite nota fiscal. E vocês sabem que existe esse tipo de sonegação. Com isto, quem está em prejuízo é o município. É o município que está em prejuízo, porque há uma sonegação daquilo que é direito do município. Por isso eu disse justiça tributária. Inclusive, justiça com aqueles que cumprem com as normativas tributárias e recolhem o seu imposto. Inclusive, para dar uma equidade de competitividade de preço no mercado. Então, por isso que eu chamo de justiça tributária. Com isso, nós podemos fazer o quê? Justiça social. Hoje teve um debate aqui, caloroso, em relação aos recursos do DME, em que o prefeito coloca na mensagem, que já teve a oportunidade de ler a mensagem, as dificuldades que ele está encontrando no pagamento de instituições, e SHA, alimentação e tudo mais, que não é o caso agora do momento, mas só estou lembrando que os próprios vereadores aqui cobram, e com razão, o atendimento à demanda da população. Com razão. E é o dever nosso também desta casa buscar alternativas para o auxílio, para que o executivo possa, independente da bandeira partidária,
Independente das posições políticas, nós temos que colaborar naquilo que é competência do Legislativo, no sentido de aumentar a arrecadação do município dentro do que for justo, dentro do que for correto. Emitindo-se, tendo esse incentivo fiscal, é claro que as pessoas vão começar a solicitar, quando numa tomada de algum tipo de serviço, a nota fiscal. Com isso, irá diminuir o quê? A sonegação do ISS. E haverá uma regulamentação, que isso já é de competência do Executivo, em relação como haverá o abatimento deste IPTU. Nós estamos colocando aqui pessoa física até 30% e pessoa jurídica até 10%. Quem fará essa regulamentação é o Executivo, não é competência da Câmara, é uma competência do Executivo de regulamentar. Então, estava havendo talvez um mal entendido, no sentido que o ISS abateria o IPTU da mesma pessoa. Não é isso. As notas fiscais que o indivíduo, a pessoa solicitar, através de uma pontuação que será regulamentada pelo Executivo, haverá um abatimento até em 30% e até em 10% do seu IPTU. Ou seja, nós vamos aumentar a arrecadação do ISS. Se me permite, vereador Paulo, presidente, podia passar essa minha agenda, por favor? A agenda que está aqui. Passa, por favor. A minha agenda. Então, eu não vejo nenhum tipo de conflito, porque não é. Havia um entendimento de alguns vereadores que poderia estar descontando o ISS e o IPTU da mesma pessoa. Não é isso. O projeto não é esse. Houve também uma colocação do vereador Tiago Cavelanha na reunião da Comissão de Justiça, que eu tive a oportunidade de participar, e depois, entre nós dois mesmo, que ele disse, olha, eu não acredito muito que haverá o aumento da arrecadação do ISS. Eu queria passar um dado aqui para os senhores, e é claro que eu tenho que trazer dados de onde o projeto está implantado. Eu não tenho como mostrar aos senhores, talvez daqui a um ano, caso aprove, daqui a um ano nós possamos mostrar um dado concreto em relação a isso. Numa reportagem que eu consegui, diz o seguinte, que em 2010 a Prefeitura de Belo Horizonte lançou o BH Nota 10. O BH Nota 10 é exatamente esse projeto. É claro que, guardando as devidas proporções, nós customizamos, vamos dizer assim, para o município de Poços de Caldas, o projeto. Oferece descontos no valor do IPTU a partir de apresentação de notas fiscais de serviço eletrônico. A meta é aumentar a arrecadação de ISS e facilitar o pagamento do IPTU. O programa aumentou a receita de ISS de 2010 até essa data em 850 milhões de reais. Claro, estamos falando de Belo Horizonte. Então, é o exemplo que eu tenho para dar. É Belo Horizonte, que é onde o projeto funciona. É onde o projeto está implementado e com muito sucesso a cidade de Belo Horizonte. Outro levantamento que foi feito, haveria uma sonegação, uma dúvida legítima, uma sonegação de receita. Não há sonegação de receita, visto que, se houvesse, já teriam entrado com uma ação contra o município de Belo Horizonte. Porque é claro que, se as pessoas começarem a exigir nota fiscal, é claro que haverá um aumento de ISS. E isso vai cobrir em relação à questão do abatimento do IPTU. É um projeto de incentivo fiscal que não aumenta a tributação para a população. Aliás, muito pelo contrário, nós vamos levar para a população esse conforto em relação ao IPTU e ela apenas terá que pedir a nota fiscal de um serviço que é prestado. Então, gente, o projeto é este. Eu estou aqui em defesa do município, não é em defesa do projeto. Eu espero que porque nós cobramos e com razão,
o executivo. Nós cobramos com razão. É infraestrutura, é saúde, é educação. Só que, se nós temos a oportunidade de colaborar com o executivo, que é a nossa missão aqui também, é a nossa missão colaborar com o executivo, então está aí para os senhores, o plenário é soberano. Eu tenho uma consciência plena e tranquila que, diante desse projeto que eu conheci em Belo Horizonte, lá em 2010 eu estava em Belo Horizonte, eu vi lá, BH nota 10. Falei, o que será que é isso, BH nota 10? E fui procurar saber. E é este o projeto que eu estou apresentando e que vai ser, com certeza, se aprovado, uma lei desta Câmara Municipal. É isso que fica claro. É uma lei desta Câmara. Os vereadores propõem, mas a lei, a partir de então, é da Câmara Municipal. Então, eu espero, se houver alguma dúvida que eu puder mais esclarecer, eu estou aqui à disposição para esses esclarecimentos. Mas está na mão aí do plenário a decisão. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria da presença do vereador... Pois não? Tá. Continua. Com a palavra o vereador Tiago Cabelanha. Senhor presidente, nobres colegas, vereadora doutora Regina Schioff, parabéns pela iniciativa da propositura do projeto. A senhora, como sempre, é uma vereadora extremamente combativa, interessada nas coisas boas para o nosso município e tenho absoluta certeza que coberta das melhores das intenções. Como eu fui citado na sua fala, nós já tivemos a oportunidade de discutirmos isso antes, acho que cabe aqui a minha justificativa do meu voto contrário. E já deixo aqui registrado publicamente que o voto contrário é meu. Não estou encaminhando voto nem pedindo para ninguém me acompanhar votando contra. Estou dando uma posição individual, particular minha. Não é de grupo e nem intencional. Mas acho que eu merece a minha justificativa. Doutora Regina, eu particularmente não entendo, não enxergo, não acredito nessa compensação. Por quê? A conversa tem que partir do seguinte ponto. Vereadora Maria José Scacciotti e outros vereadores. Quem emite ISS, quem paga, quem contribui com o ISSQN em nosso município? Profissionais liberais, uma outra grande fonte de arrecadação são os hotéis e outros prestadores de serviço. Vamos de trás para frente. Os prestadores de serviço, na sua grande maioria, empresas, empreiteiras, empresas de caçamba, como por exemplo a Ulical, não são sempre procurados pelos postos-caldenses, construtoras, empreiteiros, etc. A questão de hotéis, que são grandes contribuintes de ISSQN no nosso município, muito dificilmente o posto-caldense vai se hospedar num hotel aqui em Poços para poder gerar esse crédito. E é onde que eu queria chegar no volume maior de contribuição do ISSQN no nosso município, que são os profissionais liberais. O profissional liberal, doutora Regina, a senhora sabe disso, porque a senhora também é uma profissional liberal como médica e faz sua contribuição como médica aqui em Poços, certo ou errado, ela é feita no valor único anualmente, independente de quantos serviços eu prestar. Eu pago lá um ISSQN como engenheiro, que eu assino o projeto de engenharia, vamos aí arredondar o número de R$500 por ano. Se eu fiz 50 projetos no ano, são R$500. Se eu fiz 0 projeto no ano, são os mesmos R$500. Então, por mais que o usuário desse serviço, desse profissional liberal, exija essa nota fiscal de serviço, que é um direito dele, ele não vai estar aumentando a minha contribuição de ISSQN para com a prefeitura. Ele vai estar, sim, trazendo talvez uma maior legalidade da minha contribuição com a Receita Federal, lá no meu imposto de renda. Mas para com o município, eu não vejo esse benefício. Por que que em Belo Horizonte nós tivemos ou nós não, por que que Belo Horizonte teve essa grande arrecadação? Porque a forma de contribuição do ISSQN é diferente da nossa. Entendeu? Os senhores entenderam? Vocês entenderam? Lá a contribuição sobre o serviço é realmente sobre o serviço prestado, e não um valor
fixo, anual. Talvez, se nós revíssemos isso aqui na Câmara, o vereador Paulo Tadeu comentava ainda no café de que isso já tentou ser feito uma vez e deu um barulho muito grande na cidade, etc. Então, não sei se seria esse o caminho também. Mas, doutora Regina, em hora nenhuma eu gostaria de desmerecer o projeto ou de questionar a sua boa intenção em cima disso, mas como a senhora disse, é para o bem da cidade que a senhora propôs, no meu entendimento e com toda a vênia e respeito à senhora, é para o bem da cidade que eu vou votar contra. Porque eu acho que isso aí traria para os cofres da Prefeitura uma queda na arrecadação de IPTU não compensada com o aumento de receita pelo ISSQN. O entendimento, a interpretação minha, do meu ponto de vista. Nós não estamos no momento de conceder aí esse desconto, acho que a Prefeitura está precisando dessa arrecadação, é essa a sua intenção, mas não enxergo em hora nenhuma que isso aconteceria. Então, para encerrar, acho que está justificado aqui meu voto contrário e reitero, com todo respeito ao projeto e ao trabalho que a senhora teve com relação a isso. Se eu tiver mais alguma colocação que eu me lembrar, até o fim do debate eu volto a pedir a palavra. Obrigado por enquanto. Com a palavra o vereador doutora Regina Sioff. Vereador Thiago, eu entendo o seu olhar em relação à questão dos profissionais autônomos, mas eu entendo também que tem muitas empresas que prestam serviço e que não emitem nota fiscal. Tá? O senhor então, permite uma parte? Uma parte, claro. A senhora saberia citar ilustrar para nós aqui com exemplos, algumas empresas de que setores que poderiam fazer essa prestação de serviço e que deveriam estar emitindo que deveriam estar contribuindo com esse ISSQN e hoje não contribuem? Só para ilustrar para a gente aqui. Sem colocar nenhuma identidade, né, vereador Thiago, é uma questão de ética. Sim, óbvio. É claro, nós temos que pautar pela ética. Mas nós vou citar um exemplo para o senhor. Eu fui fazer uma reforma na minha cozinha. Aconteceu comigo. Tá? Fazer uma reforma na minha cozinha. Então, vamos fazer uma cozinha planejada. E fui fazer tomada de preços, como todos nós estamos fazendo. Teve duas empresas que eu procurei, falou, não, portanto, por esse valor menos X, mas eu não emito a nota fiscal. Eu não emito a nota fiscal. E você vai numa outra empresa, não, o preço é X, o levantamento é, e eu vou emitir nota fiscal normalmente. Isso aconteceu comigo, vereador Thiago. Comigo o ano passado. Então, eu estou citando um exemplo. Segunda parte, pois não, sem claro. querer interromper a senhora no seu raciocínio. É uma parte, vereador? Pedi a Ok. vereadora e ela concedeu. A senhora não acha, então, que a Prefeitura deveria fortalecer a sua fiscalização e fazer com que essa empresa contribua com esse ISSQN, já que é de direito, assim como é de direito que o cidadão pague o seu IPTU integralmente, tem lá o desconto lá, né, que a gente vota aqui, autorizado, que é justo, todo ano tem, sempre teve. A senhora não acha que, então, para resolver um problema de falta de fiscalização ou de uma falha no sistema de cobrança da nossa Secretaria de Fazenda, de não monitorar essas empresas, já que não são tantas? A senhora usou um exemplo, que aconteceu com a senhora, porque a senhora passou por isso. Não são tantas assim. Não, nós não podemos... Por favor. Sim, continue. mas a senhora vai puxar na mente aí que não são tantas as empresas assim, não. E, se a senhora for pesquisar, a senhora vai ver. E caberia, então, acredito que a Prefeitura, ao município, fazer uma fiscalização mais eficaz, mais presente, para que essas empresas emitissem essas notas fiscais de serviço e não estimular que o consumidor peça, dando desconto no IPTU, que já é um direito também, mais do que garantido que que a Prefeitura receba. Obrigado mais uma vez. Obrigado, vereador Thiago. O que eu quero dizer é que nós sabemos, e eu já falei isso em tribuna, já tive a oportunidade de falar em audiências públicas,
que eu acho que o sistema de fiscalização, ele precisa, e muito aqui nessa cidade, em vários setores, ser modernizado. Me desculpe, essa é uma opinião que eu tenho, e muito, em vários setores. O senhor há de concordar comigo que nós estamos encolhidos, engessados em relação à fiscalização. Isto é um fato. Eu não estou aqui fazendo falácias. Isto é um fato. Então, nós precisamos, e precisa-se urgentemente, modernizar o setor de fiscalização da prefeitura, uma agência de fiscalização, não sei, não importa. Essa é a minha opinião. Portanto, eu não acredito, e haja visto aqui, citando para os senhores, em relação à contribuição financeira de exploração mineral, que se tivesse pessoas com capacidade lá para fazer a fiscalização em parceria com o DNPM, hoje nós talvez teríamos uma outra situação, que eu falo e vou continuar dizendo. Então, eu acredito... Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Olha, eu só queria colocar que os melhores regimes tributários do mundo e que têm os melhores regimes de fiscalização, eu não conheço nenhum. Os países nórdicos, por exemplo, a Inglaterra, a França, a Alemanha, os Estados Unidos, eu não conheço nenhum que tenha um regime de fiscalização impecável, que abra a mão da contribuição e do trabalho do contribuinte na fiscalização. Portanto, não são questões excludentes. Não se trabalha a ideia assim, vamos melhorar a fiscalização porque nós podemos abrir mão da contribuição do contribuinte. Isso não é verdade. São complementares e elas não se excluem. Os melhores regimes tributários do mundo contam com a atuação fiscalizatória do contribuinte. Vereador Paulo Tadeu, eu estou dizendo só que eu tenho uma opinião que a fiscalização do município, ela precisa passar por uma reestrutura. É uma opinião que eu tenho. Eu não estou assim, sabe, isso aí eu já disse em outras oportunidades. Eu vou pedir uma parte. Mais uma parte. Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Eu não estou questionando a sua avaliação sobre a fiscalização. Não é isso. Você tem, eu respeito e concordo em grande parte com essa sua avaliação. Eu só estou dizendo que esse não é o debate. Esse não é o debate. O papel do contribuinte na fiscalização é essencial em qualquer país do mundo, não poderia ser diferente no Brasil. E com isso, vereador Tiago, só respondendo a você e aos colegas vereadores, o contribuinte, ele seria também, entre aspas, um fiscalizador. Mais ainda, porque tem o incentivo fiscal. Eu acho que é uma oportunidade do município de aumentar a sua arrecadação, é uma oportunidade, sim, eu acredito nisso. E acredito também que é claro, que se o executivo, se o município não atingir esse objetivo em determinado momento, ele não terá dúvidas para tomar as ações necessárias para que, caso não esteja havendo renúncia de receita, não aumente o ISS, como é a opinião do vereador Tiago Cavelan, que não é uma opinião que ele está colocando no plenário agora, ele já colocou para mim até pessoalmente, e que eu respeito a visão dele, mas eu acho que é uma oportunidade que nós estamos dando ao município de aumentar a sua arrecadação de ISS, que eu já tive oportunidade de mostrar aqui no plenário os números, que estão muito aquém do que deveria, inclusive incompatíveis com o que é colocado no orçamento, e eu já mostrei isso para os senhores aqui. Então, é uma oportunidade, vereador Tiago, e caros vereadores e vereadora Maria José, é uma oportunidade que nós estamos dando ao município de se fazer uma justiça tributária e, com isso, uma justiça social. É uma oportunidade. Se este projeto, caso passe e caso seja sancionado, é claro que se o município começar a não conseguir atingir o objetivo do projeto, ele vai tomar as devidas ações necessárias para o revertimento desse projeto. Mas eu acho que votarmos ao contrário aqui, que eu vou respeitar a decisão do plenário, é claro, não tenha dúvida, a gente tem que saber ganhar, tem que saber perder, isso faz parte. Mas
votando contrário e caso o projeto não alcance o sucesso aqui com o plenário, nós estaremos tirando uma oportunidade do município poder arrecadar mais ISS e se fazer a justiça tributária tão necessária, que eu sempre digo aqui, para atendermos as grandes, enormes demandas do município de Poços de Caldas. Então, respeito a posição do vereador Tiago, daqueles que votarem contrário, mas eu acredito muito nesse projeto, acredito mesmo, né? E então eu apresento aí todas essas minhas colocações e a decisão está na mão dos senhores de nós darmos oportunidade ou não do município ter a possibilidade de melhorar a sua arrecadação tão necessária para atender as inúmeras demandas que todos aqui sabem que é necessário para o município de Poços de Caldas. Mas vou compreender caso os senhores entendam ao contrário. Muito obrigada. Em votação o projeto número 36/2015 da vereadora doutora Regina Sioff. Em votação. Concluída a votação, o projeto foi rejeitado por 7 votos contra 6. Nada mais consta, senhor presidente. Preciso. Agora...